Racionamento. Caesb continua corte de água por causa da seca. Situação preocupante. Barragens chegam a níveis críticos e governo não descarta aumento na conta. Direto de Nova York, Temer reafirma empenho brasileiro em acolher refugiados. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, uma boa tarde a você. E pela primeira vez na história, os níveis das barragens que abastecem o Distrito Federal estão muito abaixo do esperado, em cerca de 40%. Se alcançarem 20%, há risco de racionamento e até de aumento na conta de água. O governo culpa a falta de chuva e a forte seca. Você vai ver agora a barragem do Santo Antônio do Descoberto, que praticamente está vazia, o que dá uma dimensão da crise. A barragem está tão vazia que dá para andar a pé. O telespectador que fez as imagens conta que está praticamente no meio do lago. Impressionante o quanto que está vazio. E não tem ninguém enxergando por isso, parece. As imagens confirmam a situação de alerta. Pela primeira vez na história, os níveis do reservatório do Descoberto e de Santa Maria estão perto de 40%. Situação considerada crítica pela Agência Reguladora de Águas, a ADASA. O que está acontecendo é que nós temos tido pouca chuva, dias muito quentes, dias muito secos, o que está fazendo com que os reservatórios abaixem em volume rapidamente e também os córregos percam muita água e com isso a empresa concessionária de distribuição de água, que é a Caesb, perca a sua capacidade de atender toda a população, enquanto outros usos também estão sendo feitos, como por exemplo na agricultura e no comércio, na indústria. Em Braslândia já é comum encontrar torneiras vazias. Moradores precisam improvisar. A coisa assim está meio complicada, né? A água aqui em Braslândia, o negócio está meio escasso. Se a pessoa não souber usar a água, realmente atinge todo mundo. Então. De acordo com a Caesb, cidades como Braslândia, Sobradinhos 1 e 2, Planaltina, São Sebastião e Jardim Botânico estão com o abastecimento reduzido. A ADASA acendeu o sinal vermelho e pediu a ajuda da população. Se os níveis dos reservatórios não subirem, o DF pode enfrentar o racionamento de água. Isso significa que nós precisamos todos nos envolvermos num forte processo de redução do consumo, um consumo consciente e racional, para que a gente possa prolongar a disponibilidade de água que temos hoje e não enfrentarmos medidas mais duras, como pode ser um uso de restrição forte para os usos da água e também o uso de mecanismos tarifários que vão elevar os custos da água para todos. Enquanto a Agência Reguladora de Águas pede a colaboração dos moradores, olha só esse desperdício na 208 Sul. Esses vazamentos que está aqui na rua da 208 Sul, aqui em frente a uma loja de vinhos, e até o momento eles não vieram. E como a gente está com falta de água já em Brasília, é necessário que faça esses reparos urgentes. Essa imagem da 208 Sul foi enviada por um telespectador e, segundo ele, o problema já durava uma semana. Em nota, a Caesb disse que o pedido de reparo só foi feito no sábado e que no domingo o vazamento foi consertado. O número da Caesb é o 115. Em algumas regiões do DF, o corte de água já é uma realidade. São Sebastião, Planaltina e Sobradinho amanheceram segunda-feira sem um pingo d'água. A névoa seca continua e a temperatura hoje chega aos 32 graus. Só a chuva pode amenizar o problema da falta de abastecimento. A previsão é de que ela chegue ainda esta semana, mas em quantidade insuficiente. Brasília amanheceu encoberta por uma forte névoa seca. A situação foi provocada pelas queimadas e pelo forte calor e umidade do ar baixa. Enquanto não chove, o racionamento de água é a realidade de muitas cidades. Os moradores de São Sebastião que o digam. Tá complicado, né? A gente vem trabalhar, chega no serviço da gente, a gente quer fazer alguma coisa, o cliente chega, aí falta água, a gente tem que dispensar o cliente, né? Aí fica difícil. Pouco que a gente tem armazena e a gente se vira um pouco, né, para poder economizar, para poder controlar para o banho, para lavar a louça, né,
o quintal e tudo, que como lá tem bastante poeira também, aí a gente sofre um pouquinho. No sacolão que o Ilan trabalha, bem no centro da cidade, a falta de água dificulta a atividade diária. Às vezes sou obrigado a pegar, né, balde, ir num vizinho, pegar emprestado. A gente não tem como fazer a limpeza da gente, às vezes a gente limpa da forma que dá com os baldes. No restaurante da Leila, no bairro Morro Azul, algumas medidas já foram adotadas. As moças vão lavando do jeito que der, né? Vai economizando água. Abre a torneira um pouquinho para não gastar muito, né? Em São Sebastião, não é raro ver baldes de água espalhados em todo canto. E ainda com toda a dificuldade, há quem ensine o que deve ser feito para amenizar o impacto ambiental. Se existisse uma parte de despoluição, né, das nossas águas, por parte de rios, lagoas, né, eu acho que melhoraria, né? Além de São Sebastião, estão sem água nesta segunda-feira, Planaltina, Sobradinho 1 e 2. As regiões mostradas na reportagem ficam sem água até amanhã. O abastecimento deve ser restabelecido entre meia-noite e 10 da manhã. Cláudio Humberto já está com a gente aqui. Que situação, hein, Cláudio Humberto? Agora, não dava para prevenir, não dá para pensar na prevenção em relação a esse problema? Pois é, esse é que é o problema, né? Além da escassez de água, nós temos também, aparentemente, escassez de competência nessa área no governo do Distrito Federal. E não é apenas do atual governo, não. Isso sempre foi assim. Nós temos aqui seca todos os anos. Isso é tão previsível quanto o dia após a noite. E esses caras não são capazes de planejar isso, de planejar a escassez? Ora, se todo ano tem seca, por que que a CAESB e até essa DASA, essa agência de água, que ninguém sabe para que isso foi criado, a não ser para dar emprego a burocrata, por que que esses órgãos não se organizam para planejar a escassez, de fazer a gestão dos estoques de água de maneira a não fazer o que tem feito? Eles têm surpreendido a população toma conhecimento que há o problema depois que eles fecham a torneira ou quando eles iniciam o racionamento. Eles têm maior cuidado. O cara da DASA, em entrevista hoje no programa Gente Brasília da Rádio Band News FM, ele nem sequer sabia que a CAESB, que aparentemente a DASA deveria fiscalizar, já está em curso um programa de racionamento. E ele falando ainda, olha, é possível que daqui mais alguns dias, se não houver chuva, sejamos obrigados a fazer racionamento. Isso é o cara da agência de águas, quando o racionamento já está aí, tirando água das nossas casas. O que a gente espera desses burocratas é que honrem o salário que recebem, que honrem o dinheiro que tiram do nosso bolso para sustentá-los e que façam o seu trabalho direito e que façam planejamento para não impor à população esse tipo de situação e também resolvam seus problemas de comunicação. Eles têm uma incapacidade de se comunicar que é algo também só comparável à própria incompetência de fazer planejamento na gestão de água. E o presidente Michel Temer já está em Nova York, onde participa amanhã da abertura da Assembleia Geral da ONU. Ele vai fazer o discurso de abertura, como manda a tradição, e este ano tem como tema o desenvolvimento sustentável. Chefes de estados de 193 países participam do encontro. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, que já está com a gente por aqui. É a primeira grande cerimônia do presidente Michel Temer, né, Renata? Boa tarde. Exatamente, onde ele está tendo contato com vários chefes de Estado, né, Rodrigo? Muito boa tarde para você, para o Cláudio Humberto, uma excelente semana para todos que nos acompanham. Já teve um compromisso, agora há pouco ele participou de um encontro com vários outros chefes de Estado para tratar sobre o assunto dos refugiados, dos migrantes, né? Uma situação bastante complicada e complexa ao redor do mundo. O presidente Michel Temer falou que aqui no Brasil tem mais de 9 mil refugiados de 79 países, a maioria da Síria. Disse também que nesse primeiro semestre desse ano foram registrados o ingresso de mais de 120 mil pessoas, migrantes de outros países, e reforçou esse compromisso de abraçar essas pessoas, né? Como a gente disse, passam por uma situação bastante delicada e complicada. Então, hoje houve essa reunião, amanhã eles voltam a se encontrar para também tratar do mesmo assunto, só que dessa vez eles vão fazer uma assinatura de um pacto global, com medidas concretas para ajudar essas pessoas. Amanhã também, como manda a tradição, né, desde
Desde 1949, o presidente brasileiro faz essa abertura da Assembleia Geral da ONU. Então, amanhã ele vai fazer essa abertura. Em seguida, quem fala é o presidente dos Estados Unidos. E na quarta-feira, o último compromisso dele, ele se reúne com empresários estrangeiros, né, para mostrar a realidade do Brasil, falar sobre aquele projeto de concessão, enfim, medidas concretas onde esses empresários podem investir, podem e devem investir, falar da estabilidade econômica do Brasil, um compromisso realmente bastante importante. A gente sabe que na semana passada foi anunciado aquele PPI, aquele programa onde o governo espera atrair algo em torno de 24 bilhões de reais e, claro, aumentar aí o número de empregos, né? Ele chegou ontem nos Estados Unidos, lá em Nova York. Nós temos imagens dessa chegada do presidente Michel Temer aí no fim da tarde. E aí ele foi recebido, como a gente vai ver, um grupo de manifestantes em frente ao hotel onde ele está hospedado, aí com faixas, enfim, cartazes, um grupo pequeno, né, de brasileiros que fizeram aí essa recepção ao presidente. Ele passou direto, não falou nada. Antes de embarcar, ele passou o cargo para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está assumindo interinamente. E Michel Temer retorna para o Brasil, Rodrigo, na quinta-feira. Obrigado, Renata. Continua acompanhando a agenda internacional do presidente. O que deve falar Michel Temer, Cláudio Humberto, neste encontro da ONU? Olha, a gente percebe que é uma pauta americana, né? Os Estados Unidos estão muito preocupados porque todos esses refugiados, eles deixam seus países, até fazem pit stop, admitem fazer pit stop em algum outro país, mas eles querem mesmo chegar nos Estados Unidos, que é considerada assim a meca da prosperidade para muitos desses imigrantes, sobretudo aqueles que fogem da guerra lá na Síria. A gente viu aí que, eu até vi as imagens, contei, eram 6 manifestantes em Nova York, ali na recepção ao ex-presidente, ao presidente Michel Temer, algo absolutamente inexpressivo, se você considerar que 500 mil de brasileiros moram na cidade de Nova York. O presidente Michel Temer, aliás, está se hospedando nesse hotel, aproveitando de um crédito de $60 mil deixados ali pela ex-presidente Dilma Rousseff. Eles gastavam tanto dinheiro público, sem nenhum controle, que pagaram a mais a esse hotel, ao hotel onde está hospedada a delegação de Michel Temer, na época da Dilma, $60 mil a mais. Coisa de país rico e sem crise como o Brasil. E a seguir, em mais um fim de semana de acidentes, 6 pessoas morrem nas estradas do DF, entre elas 2 crianças. O Band Cidade volta já.